próprio sistema financeiro. Professor Fernando Castelo Branco, esses especialistas, eles trazem aí alertas importantes, porque sempre houve, né, uma blindagem, digamos assim, ou pelo menos uma camada de respeito em relação ao Banco Central, às suas decisões. Não é a primeira vez que um banco quebra e o Banco Central precisa ali atuar para evitar que o estrago fosse ainda maior, mas agora há muitos questionamentos. O TCU questionando a liquidação, a atuação do próprio ministro Dias Toffoli, que, como o senhor disse, andou de jatinho com o advogado aí ligado ao Banco Master e agora, de alguma forma, aí coloca algum tipo de proteção ou de blindagem em relação a essa investigação, né? Está tudo aí em segredo de justiça. São questões realmente que só ajudam a levantar mais desconfianças, né? E a trazer, claro, muito receio, não só a quem atua dentro do judiciário, mas também dentro do mercado financeiro. Sim, sem dúvida. Deixa eu pontuar uma coisa para ressaltar, Ítalo, a importância da conduta, a importância da postura dos ministros e do distanciamento que eles devem ter com determinados favores que o meio empresarial pode oferecer. Olha esse tema do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores da América em Lima e, nessa ocasião, ele tomou carona no jatinho de um empresário. Esse empresário ofereceu carona não apenas ao ministro Dias Toffoli, mas também a outras pessoas, dentre elas um advogado. Então, o ministro viajou de carona no jatinho do empresário em companhia de um advogado, que à época da carona não era ainda advogado do diretor de compliance do Banco Master. Ele não estava ainda habilitado no processo e nem tampouco o ministro Dias Toffoli havia sido designado como relator do caso, né? O processo não havia sido ainda distribuído para ele. Mesmo assim, as circunstâncias fazem com que aquela carona, que à época não gerou uma manchete, hoje seja trazida à discussão pública como um fator, como uma suspeição sobre a conduta, a correção dos procedimentos adotados pelo ministro Dias Toffoli. Veja, portanto, o efeito absolutamente nocivo de ter aceitado aquela carona, que à época parecia uma coisa banal, parecia uma coisa inocente, pelo menos para o ministro, e que agora gera esse constrangimento, porque fica todo mundo dizendo que o ministro Dias Toffoli andou num jatinho bancado por um empresário na companhia de um advogado do Banco Master. À época, aquela não eram as circunstâncias. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa perceber as enrascadas em que ele pode se meter ao aceitar favores como esse. Especificamente sobre o procedimento que acontece hoje à tarde, é um procedimento que me causou profunda estranheza quando foi marcado. Porque o que havia sido marcado era uma acariação. Bom, para quem está nos acompanhando entender melhor. Numa acariação, eu coloco todos os três, membro do Banco Central, o Vacari do Banco Master, coloco todos eles, o diretor do BRB, coloco todos os três na minha frente e confronto as versões que os três disseram, para tentar sanar contradições. Bom, acontece que não há contradições ainda, porque os depoimentos não haviam sido tomados. Por isso, a Polícia Federal se manifestou contra o procedimento nesta ocasião. O Procurador-Geral da República também se manifestou contra o procedimento nesta ocasião. E ontem o que nós assistimos foi o ministro Dias Toffoli recuar. O que ele determinou para hoje, então? A Polícia Federal vai ouvir o depoimento dos três separadamente. E depois, se a autoridade da Polícia Federal entender que é necessário, aí sim vai realizar uma acariação. Então, essa inconsistência, né, esse vai e vem processual, acaba gerando ainda mais névoa, ainda mais dúvida sobre os procedimentos, sobre a intenção do ministro Dias Toffoli com esse procedimento, numa fase ainda tão preliminar das investigações. Uma outra coisa que leva a um questionamento é a participação, neste momento, do diretor do Banco Central. Isso porque, até aqui, a liquidação ela aconteceu obedecendo a critérios técnicos que são públicos, que são absolutamente razoáveis, que são sindicáveis. Então, não haveria a necessidade de, neste momento, ouvir a autoridade do Banco Central. Mas liquidação de bancos, Ítalo, sempre causa essa
Vamos lembrar que 30 anos atrás a gente estava discutindo a liquidação do Banco Econômico, por exemplo, no primeiro ano do governo, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, que houve essa crise no sistema financeiro, e naquela ocasião também, aliás, acho que até com mais ruído do que agora, as liquidações, as intervenções do Banco Central em bancos sempre geram esse ruído, esse temor de um colapso, de uma insegurança jurídica. Por essa razão, acho que o ministro Dias Toffoli deveria ter adotado um pouco mais de cautela quanto à ocasião de ouvir o Banco Central, quanto a dar esclarecimentos públicos sobre por que o diretor do Banco Central está sendo ouvido, qual é a condição em que ele está sendo ouvido. Tudo isso não foi dito de antemão. Tudo isso o Banco Central teve que perguntar diretamente ao ministro, né? Porque havia dúvidas sobre isso. Isso, Dias Toffoli, que já se envolveu em muitas outras polêmicas aí ao longo da carreira, colocando, como a gente costuma falar, o carro na frente dos bois, né? Como assim já determinar uma cariação se os depoimentos nem haviam sido colhidos, para então saber, como o professor muito bem destacou, se havia algum tipo de contradição, né? Isso denota também aí talvez uma falta de preparo, enfim, alguma intenção aí por trás disso, e a gente, claro, fica com muitas pulgas atrás da orelha. 8h21, continuo falando sobre esse assunto.